Mas seja, o jeito certo de nós começarmos o estudo é sempre buscando a Deus em oração. Então vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, gratos por podermos estudar a Tua palavra nesta noite. Senhor, verdades muito fortes serão reveladas aqui hoje para as pessoas que ainda não conhecem. Coisas importantes vão ser ditas, Senhor. Então prepara-nos para que nada que a gente venha dizer seja da nossa própria boca, mas que possa ser o Espírito Santo do Senhor a nos orientar, a nos guiar, a dizer tudo o que precisamos falar. Nos guie, nos protege, nos blinde de qualquer tipo de ataque e que possamos carregar somente a verdade em nossos corações e nossas mentes. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, no último estudo que a gente fez, nós estudamos, Pai seja com todos vocês, nós estudamos a questão do sinal de Deus e aprendemos sobre o sábado ser o sinal de Deus, os sábados serem o sinal de Deus, né? Quem não conseguiu assistir essa parte, pode estar voltando nos vídeos anteriores que estão no canal da igreja, tá? A última pergunta feita, então, foi a seguinte: sabemos, então, que os sábados são um sinal de Deus para com o seu povo e que apenas os que vivem em obediência à lei de Deus é que receberão esse sinal. Sendo os sábados o sinal de Deus, qual é o sinal da besta? Então, o que nós aprendemos? Que um sinal, biblicamente falando, ele serve para identificar, para proteger, para dar a garantia da palavra, ele serve também muitas vezes para punir, né? E nós percebemos então que o sábado, o sinal de Deus, ele serve para identificar quem o guarda como seu povo, que o sábado ele traz uma promessa de bênção para aqueles que o obedecem, que ele é um dia de descanso, que é um dia separado, especial, certo? E que ele seria colocado na mão e na testa. E nós aprendemos também que Satanás, ele tem o costume de fazer paródias das coisas de Deus, né? Ele pega a verdade, molda ela um pouquinho e transforma ela em engano, né? Aparentemente, ela carrega os traços da verdade, mas ela é o engano. Então, vamos descobrir o que é o sinal da besta, então. Lá em Apocalipse 13, nós vemos que as bestas, né? A besta do mar e a besta que sobe da terra, elas vão impor, né? Esse sinal na testa dos seus adoradores, né? Na sua testa e na sua mão. Então, hoje nós vamos estudar sobre isso. O que é o sinal da besta? Se o sinal de Deus é o sábado, o que é o sinal da besta? Então, eu vou pedir para o irmão Demetrios ler para a gente o primeiro parágrafo, e eu peço que alguém que puder ajudar na leitura, pesquisar para a gente esses versículos aqui. 2 Coríntios 11, 14 e 15 e João 8, 44. Qualquer pessoa que quiser pode estar lendo, tá? Você só precisa ler. Se sentir o desejo de comentar, fica à vontade, mas se não, você pode só estar fazendo a leitura, tá bom? Então, irmão Demetrios, lê pra gente o primeiro parágrafo, por gentileza. Amém. Desejo a paz a todos os irmãos. Diz assim o parágrafo. Desde o começo, Satanás se coloca como opositor a Deus, seu povo e especialmente a sua lei, através do engano. Então, está bem explicado esse parágrafo. Satanás sempre está se opondo a Deus, desde quando ele estava lá no céu. Ele se opôs a Deus, principalmente a sua lei, a lei que onde ele tanto luta para poder fazer com que nós transgredimos, porque ele sabe que a lei é a demonstração de amor de Cristo, de Deus por nós, e também de o nosso amor para com Deus é guardando essa lei. Então, Satanás, especialmente, luta contra essa lei, fazendo o quê? Enganando o povo, para que não guarde a lei do nosso Senhor Salvador. Perfeito, irmão Demetrios, é isso mesmo. Ele sempre quer pegar a verdade e transformá-la em engano, né? Ele quer enganar as pessoas, né? E sempre fazendo oposição à lei de Deus. E alguém achou, então, 2 Coríntios 11, 14 e 15? Ninguém? Diz assim, então, 2 Coríntios 14 e 15. E essa atitude não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que os seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com as suas ações, como as suas ações merecem.
Então, o que nós percebemos aqui nesse versículo? Que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas, e aquelas pessoas que são seus ministros, estão a serviço dele, elas também se revestem de aparente justiça, foi até o que nós estudamos hoje no culto do pôr do sol, e faz com que as pessoas acreditem que aquilo é uma coisa certa, correta, mas na verdade é mentira, é um engano, né? Alguém achou que está escrito em João 8,44? Para ajudar na leitura? Irmã Paloma, João 8,44? Paz a todos. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profereis mentiras, fala do que lhe é proibido, porque é mentiroso e o pai da mentira. Já está falando tudo, né? Amém, glória a Deus, irmão Paulo. Então nós vemos aí que Satanás, ele não se firmou na verdade. Nós aprendemos no estudo nos dias anteriores que a verdade de Deus é aquilo que nos santifica, né? Ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele fala também que a verdade é a palavra de Deus, e o salmista, Davi, lá em Salmos, ele explica pra gente que a verdade são os mandamentos do Senhor, que a verdade, a justiça, a palavra são os mandamentos do Senhor. E quando aqui a gente lê que Satanás não se firmou na verdade desde o princípio, nós lembramos do que aconteceu lá no céu no começo. Quando Satanás transgrediu a lei de Deus, não se firmou na obediência aos mandamentos de Deus e se tornou o primeiro transgressor da lei dele, né? E todos aqueles que seguem o que Satanás faz em oposição à lei de Deus, à sua verdade, eles se tornam filhos dele, né? Assim como ele foi mentiroso, homicida, né? Pai da mentira, aqueles que praticam as mesmas obras de Satanás, ou seja, entram nesse engano dele contra a verdade, contra a lei de Deus, eles se tornam filhos de Satanás, né? Muito bem. Então vamos prosseguir. Se vocês a qualquer momento quiserem complementar, perguntar, falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Muito bem. Deixa eu pedir aqui para o próximo ler para a gente esse parágrafo. Eu vou pedir para a irmã Ludmila ler o parágrafo e eu vou pedir para quem sentiu o desejo de pegar na sua Bíblia Gênesis 3, de 1 a 5, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, tá bom? Quem sentiu o desejo, pega aí, que a gente vai ler daqui a pouco. Irmã Ludmila, lê pra gente o que está escrito nesse parágrafo. Pai seja com todos. Só um minutinho. Desde o princípio, ele batalha para fazer com que os servos do universo rejeitem a lei de Deus, pois rejeitando sua lei, rejeitam o próprio legislador. Amém. Então nós percebemos aí que desde o começo, Satanás está batalhando, fazendo de tudo para que os seres do universo, eles rejeitem a lei de Deus. Porque a partir do momento que você rejeita a lei de um governo, você rejeita aquele governo. Então, se você rejeita a lei de Deus, automaticamente você está rejeitando Deus que instituiu aquela lei. Vamos ver como isso aconteceu na prática? Quem aí escolheu Gênesis 3, de 1 a 5 para ler? Irmã Nicole. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém. Então nós vemos aí como que Satanás ele é astuto, né? Como ele é malandro.
ele pega aquilo que Deus disse, dá uma mudada, dá uma pervertida para fazer com que as pessoas acreditem em algo que é mentira, né? Ele fala assim, então foi isto mesmo que Deus falou, vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Deus não tinha falado isso. Deus falou que eles podiam comer todas as árvores. Aí eles só não podiam comer uma, que era do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás perguntou, ué, Deus não disse que vocês não podem comer nenhuma das frutas do jardim? Então, olha só, ele já deturpou aquilo que Deus disse, né? Aí ela falou, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Aí Deus falou que se eles comessem, eles iam morrer. Aí o que Satanás vem e fala? Certamente, com toda certeza, vocês não vão morrer. Então, o Satanás pega a verdade, deturpa e coloca a mentira no meio para enganar as pessoas, né? O que ele estava fazendo aqui? Querendo que Adão e Eva transgredissem uma ordem direta que Deus deu, que Deus deixou. Porque se eles transgredissem aquela lei, eles deixavam de ser servos de Deus, de estar servindo as suas leis, e eles começaram a estar do lado de Satanás nessa batalha. Então, naquele momento que eles pecaram, eles entregaram o domínio desse mundo para Satanás, porque se tornaram servos do pecado, servos de Satanás, né? Muito bem. E aí ele fala, né? Ora, se Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser como Deus, né? Então, ele querendo deturpar aquilo que Deus disse, para que Adão e Eva ali transgredissem a lei de Deus, né? Muito bem. E o que diz em 1 Pedro 5,8? Algum de vocês escolheu esse versículo? Abriu aí na Bíblia? Certo. Pode ler. Quem foi? Demétrios? Então diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então tá aí a importância de estarmos sóbrios, né, acordados, espertos com tudo o que está acontecendo, vigiar, porque o diabo realmente ele está em derredor de cada um dos servos de Deus, procurando bramar, procurando fazer com que a gente desista, com que a gente pare, com que a gente não procure mais a Deus e principalmente deixe de guardar a lei de Deus. Então ele está bramando, irado, para que a gente pare, né, no meio do caminho, sabendo que Deus tem muitas coisas para nossas vidas e ele vai nos procurar desistir, fazer com que nós desistamos de seguirmos a Deus. Muito bem, irmão Demetrios. Então, realmente, assim como foi no passado, que ele queria destruir, fazer as pessoas rejeitar a lei de Deus, assim, da mesma forma ele está hoje em dia buscando que ele possa destruir, né? Fazer com que as pessoas estejam do lado dele nessa batalha. Muito bem, então temos que tomar cuidado. Então vamos dar sequência à leitura da apostila. Deixa eu convidar agora a irmã Nicole para poder ler o próximo parágrafo. E aí eu vou pedir para quem sentiu o desejo de abrir Êxodo 32, 1 a 6, Jeremias 10, 1 a 5, Mateus 4, 8 a 9, Salmo 115, 4, 8 e Jeremias 10, 14 e 15, tá bom? Quem sentiu o desejo, escolhe um desses versículos para você ler, se sentiu o desejo, comentar, mas não precisa comentar se não quiser. Irmã Nicole, fica à vontade em ler o parágrafo. De diversas De diversas formas, Satanás deturpa e falsifica a verdadeira adoração e obediência ao Senhor, apresentando seus próprios elementos de adoração para desvirtuar a raça humana. Muito bem, então nós vemos aqui que Satanás pega aquilo que é de realmente para ser adorado, né? E desvirtua aquilo. Não é dessa forma, é de outra forma. Deus deixou dessa forma para adorar, mas a gente vai fazer dessa outra forma aqui. Deus fala que é para ser de um jeito, ele quer fazer de outro, né? E às vezes ele pega os próprios elementos dele e coloca lá para as pessoas adorarem de alguma forma, através do seu engano, através dos seus representantes, dos seus ministros, como a gente leu lá no começo, né?
E aí ele cria os seus elementos de adoração para desvirtuar a raça humana. Satanás ele não se importa com o que ele vai utilizar para fazer as pessoas desviarem a adoração de Deus. Pode ser com religião A, religião B, ídolo A, ídolo B, divindade A, divindade B, não importa. O importante é o que para ele? É fazer com que as pessoas deixem de adorar Deus do jeito que Deus quer que seja adorado. Somente ele do jeito que ele ordenou. E aí ele cria os seus próprios elementos. Vamos ver como que isso aconteceu na prática, na palavra de Deus? Alguém aí escolheu o Êxodo 32, 1 a 6? Vamos lá, diz assim, Êxodo, deixa eu ver, alguém levantou a mão ou foi impressão minha? Não, vamos lá. Êxodo 32, 1 a 6, diz assim, quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. E recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta figura dos nossos deuses, ó Israel, esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez essa proclamação: amanhã será um dia de festa dedicado ao Senhor. No dia seguinte, o povo todo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas essas pessoas assentaram-se para comer e beber e mais tarde levantaram para se divertir. Olha só, então aquelas divindades do Egito, né, o bezerro, que era o deus Apis, né, daquela época, eles que era uma cultura pagã, contrária ao que Deus ensinou, que não, Deus tinha acabado de dar a lei para eles, né? A gente não vai ler, mas a gente vai ler no próximo parágrafo, mas Deus deixou claro a sua expressão de que não podia adorar outros deuses, fazer imagem de escultura, né? Deus deixou claro isso para eles. E aí Moisés volta ali para receber as tábuas, e aí quando isso acontece, o povo vai e murmura, Moisés demora e eles fazem um bezerro de ouro. Exatamente como Deus falou para não fazer. Então, Satanás incitou o povo a se cultuar aquelas divindades pagãs, fazendo o bezerro de ouro. Olha só que como ele é astuto e como aqueles que o seguem acabam entrando no erro, né? Então, aí nós vemos um elemento de adoração sendo incluído para desvirtuar o povo de Deus. E Jeremias 10, do 1 a 5. Alguém escolheu? Jeremias, irmã Nicole. Eu escolhi, só que eu também queria falar uma coisa, se Pode falar. tiver certo, né? Para a gente ver também como ele é astuto, né? Ele até, vamos supor, Deus fala para a gente guardar o sábado, ele fala para os outros guardar o domingo. A gente tem as nossas festas com propósito, ele tem as festas dele, mas com outro propósito. Até fala, né, do tempo do Natal para o Ano Novo. Né? Então, para perceber como ele é astuto, né? Ele usa as mesmas coisas né, que Deus, só que de outra forma, entendeu? Foi uma coisa que... Perfeito, isso mesmo. Agora eu vou ler o Jeremias 10, 1, 5, peraí. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem.
Muito bem, então nós vemos lá na frente, né? Israel já teve problema com idolatria lá atrás. O que que é idolatria? Você adorar algo que não seja Deus, né? Tratar aquilo como um item de adoração. Então já teve problema lá atrás no Êxodo, mas agora, na época de Jeremias, olha só o que Deus está falando, né? Para eles não aprender os caminhos das nações pagãs, né? E não vos espanteis com os sinais dos céus. Por quê? O que que acontecia? Porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. O pessoal daquela época já começava a cultuar os deuses ligados aos astros solares, né? Faziam as premonições, né? As adivinhações baseadas nos astros, que até hoje persiste, tanto a adoração aos astros, quanto a questão da premonição das coisas através também dos seus movimentos, né? A gente vê a questão de horóscopo, signo, né? Muita coisa assim. E Deus estava falando para Israel não aprender esse caminho, porque quem ensinou, quem levou as nações a desenvolverem essa falsa oração? Foi o próprio Satanás, né? E eles estavam aqui adorando, ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Aí ele vai falar, né, ao longo desse capítulo, que eles pegavam a madeira, o ouro, preparavam seus ídolos e adoravam aqueles ídolos. E não é isso que Deus queria que Israel fizesse. Pelo contrário, ele falou: se aparta disso. Vocês são um povo separado, um povo que é meu adorador. Vocês não podem adorar essas coisas, né? Então, vemos mais um elemento aí. A questão dos astros, a questão dos ídolos feitos, né? Lá atrás, bezerro de ouro, aqui feito de madeira, tipo de ouro, né? Então, realmente, ali a gente está vendo ao longo da história os ídolos sendo incluídos a todo momento. Alguém escolheu Mateus 4, do 8 ao 9? Mateus 4, do 8 ao 9. Certo, diz assim, Mateus 4, do 8 ao 9. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esse contexto é ali da tentação de Jesus, quando Satanás se apresenta para Cristo para tentar ele. Aí ele leva Jesus para o alto monte, né? Aqui foi no alto monte que ele estava na hora, deixa eu ver. Depois ele tinha levado no monte muito alto, levou para um monte muito alto e mostrou ele os reinos da terra. E falou para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Então a gente percebe que no fundo, o que Satanás quer é tirar a adoração que deveria ser para Deus e trazer para ele, né? Lá atrás ele falava, né, que ele subiria aos mais altos céus e estabeleceria o trono dele acima do trono de Deus, porque ele queria ser mais adorado que Deus. No fundo, todos esses ídolos, todas essas adoração a astro que a gente vê, simplesmente é Satanás que está querendo ser adorado, desvirtuar a adoração que é para Deus e puxar a adoração para ele. Mas Jesus foi fiel e não se prostrou a ele. E assim como Jesus foi fiel, nós também seremos, em nome de Jesus. Vamos ver, o irmão Demetrios fez um comentário no chat. Os historiadores dizem que esse monte provavelmente é o monte que Moisés subiu para ver a Canaã antes de morrer. Curiosidade interessante, irmão Demetrios. Bacana, eu nunca tinha ouvido esse comentário. Muito legal. Vamos ver, então. Alguém escolheu o Salmo 115, 4 a 8? Irmã Paloma, Salmo 115, 4 a 8. Aqui. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvido, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles.
Amém, glória a Deus. Então nós vemos aí que os ídolos, eles de fato eram feitos e adorados pelo povo de Israel, infelizmente, né? E o Senhor falava que eles não poderiam fazer isso. E as outras nações também, elas são convidadas a todo momento a se converter de seus maus caminhos. Porque no fim das contas, esses ídolos deles, dessas pessoas que são de prata e de ouro, nada mais são do que obra das mãos humanas, né? Eles não têm capacidade nenhuma. Por mais que eles tenham aparência humana, por mais que eles tenham são atribuídos a eles poderes, eles não fazem nada, né? E aquelas pessoas que adoram a eles, que se fabricam esses deuses, eles se tornam semelhantes a eles, né? Eles serão tornados semelhantes a eles. Muito bem, então nós vemos aí que há vários elementos de falsa adoração nesse mundo, né? E que Deus não se agrada dessas coisas. E o que diz em Jeremias 10, 14 e 15? Alguém escolheu Jeremias 10, 14 e 15? Irmão Demétrios. Diz assim: todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se a todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Então, mais um versículo complementando a tudo que foi dito e tudo que foi falado, que essas imagens, essas estátuas que faziam, né, que eles fundiam para fazer adorações, para representarem como deuses, nada era perante Deus, eram imagens de mentira, não tinha espírito nessas imagens, como falou nos versículos passados, tinham bocas, ouvidos, tudo isso e nada disso servia, não tinha pé e não andava, e nada de serviço. Então, quando chegasse no período da sua visitação, porque nós sabemos a história de Israel, quando eles praticavam, né, a adoração aos ídolos, o que acontecia com eles, sempre acontecia um castigo de Deus perante eles. Então, no período da visitação, esses deuses todos seriam destruídos. E esses deuses não iriam salvar eles do castigo. Então, é muito interessante esse versículo aqui. Amém. Ele apresenta, né, que de fato carrega o engano de Satanás, né? Esses falsos elementos de adoração para desvirtuar a raça humana, né? Vamos então dar continuidade à nossa leitura da apostila. Eu gostaria de perguntar para vocês, perguntar não, pedir para um de vocês fazer a leitura do parágrafo. E aí eu vou até pedir também para quem sentiu o desejo de ler, buscar aí Êxodo 20, versículo 3 a 5, Êxodo 20, versículo 8, Êxodo 32, 4, Jeremias 10, 3 a 5 e Romanos 1, 23, tá bom? E aí nós vamos comentar esse parágrafo. Ok. Então, irmão Demétrios, faz a leitura para a gente desse parágrafo, por favor. Amém. Diz assim, então: Deus ordenou em sua lei que não deveríamos ter e adorar outros deuses além dele, e deixou um dia a ser observado como sinal entre ele e seu povo. Induzidos por Satanás, os homens foram levados a criar falsos deuses, muitas vezes ligados a elementos da natureza e da criação, e prestar cultos e tais divindades, quebrantando a lei do Criador. Então nós vamos ver, sabemos que na lei há essa proibição de adorar outros deuses, Deus proibiu isso na sua lei, e ele também colocou um sinal de observação entre o que nós devemos saber que é o sinal entre Deus e o seu povo. Só que Satanás induz ao povo a adorar outros deuses, ele se esconde atrás disso, porque Satanás, se ele aparecesse ao povo para ser adorado, ninguém ia fazer essa adoração. Então o que ele faz? Ele se esconde atrás do quê? Desses elementos da natureza, dessas estátuas, para assim ele ser adorado. Então, e o interessante é que ele usa obras da criação, que a criação tão perfeita e tão maravilhosa que Deus fez para o seu povo, para admirarem, olharem para aquela beleza e lembrarem de Deus. Não, Satanás fez o quê? Para olharem aquela criação e lembrarem na verdade, de fazerem adorações daquela criação e não elevarem toda a honra e toda a glória a Deus por aquela criação feita pelas mãos dele. Então, Satanás, ele faz isso, ele deturpa até mesmo a própria criação de Deus para levar o povo ao engano e à mentira.
Amém, muito bem, irmão Demetrios. E vamos ver então isso que o irmão Demetrios comentou sendo confirmado pela palavra de Deus? Alguém aí escolheu o Êxodo 20, do 3 ao 5? Irmã Aldina. Então, aqui em Êxodo diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Porque em adorar outros deuses, como que fosse o Deus Criador, que é vivo, né? Porque esses outros deuses de imagem de escultura são mortos. E se tornam mortos quem adora eles. Mas o nosso Deus é um Deus vivo. E esse Deus vivo, ele nos proíbe de fazer essas imagens, ou de madeira, ou de ouro, ou de prata, ou seja lá do que for, e tanto que fazer essas imagens e adorar, como que fosse um próprio Deus, né, se encurvar a elas. Aqui diz assim: nem dos astros que existem no céu, nem de qualquer ser que existe embaixo da terra, nas águas, ou embaixo dos céus, não podemos adorar eles, nem servir, e nem nos encurvar, porque tem pessoas que tudo faz uma imagem, um oratório na sua sala, quando passa, se encurva, se benze. Então, Deus nos proíbe, como seu povo, a fazer isso, né? Então, devemos ter muito cuidado, porque, como o Demétrio falou aí, os versículos, o diabo é um imitador das coisas de Deus, mas isso ele quer enredar o povo a adorar e a errar e não ganhar salvação, igual teve no passado reis, que Deus deu a ordem. Jesus falou: todo mundo vem aqui e vira para esse templo e adora e eu vou ouvir. E ele foi e disse: não, adora lá naquele outro lugar, porque ele quis desvirtuar a palavra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é que nós vamos estar adorando, por exemplo, quando você faz uma imagem que chama para oração, que está mostrando a gente, os jovens, como eu tenho visto aí, com as mãos levantadas aí na frente, lá na frente tem um sol nascendo ou se pondo, não quer dizer que nós estamos adorando o sol. Mesmo que alguns olhem aquela imagem e pensam que é. Você põe um sol ali, como lá no Sejá, alguém pensa, não, está adorando o sol. Não, nós ali estamos... tem uma simbologia bíblica, não é isso? Mas o diabo, ele pensa por outro lado. Então, devemos ter muito cuidado, realmente, para não levar naquela santidade que o diabo quer colocar, né? Dar aquela visão. Porque o inimigo sempre foi imitador das coisas de Deus, mas ele nunca é Deus e nunca vai ser e nunca será. Só devemos ter o cuidado. Muito bem, Maldini. Então, nós vemos de fato que Deus deixou um mandamento claro, uma ordenança expressa de que nós não podemos adorar nada, nenhuma dessas imagens, né? Não pode ser prestado adoração a essas imagens. Nós temos que adorar apenas o Criador de todas essas coisas. Nós não devemos adorar o céu, a terra, o sol, o mar, nada disso. A gente não tem que adorar a criatura e as coisas criadas. Pelo contrário, a gente tem que adorar aquele que criou todas as coisas, né? Então, esse é o mandamento expresso. E além de Deus ter deixado esse mandamento expresso, ele deixou um outro mandamento. A irmã Elaine comentou, né, que o sol é o sol da justiça de Deus. E a gente vê realmente que, de fato, Deus tem os diversos elementos criados, Satanás pega esses elementos criados, distorce e faz com que as pessoas adorem esses símbolos, né? E não é assim que tem que ser, né? A gente tem que dar o devido significado para cada elemento e não prestar culto a eles. Mas Deus, além de deixar a proibição, irmã Elaine, eu até sugiro você depois pesquisar o nome do arco-íris, especialmente o nome íris, né? Para você saber a origem do nome arco-íris. A gente gosta até de usar o nome arco celeste, né? Para não estar utilizando o nome íris. Depois pesquisa aí para ver o que você encontra sobre isso. Além de Deus ter deixado
a questão do mandamento proibindo a adoração a imagens, adoração a outras coisas, Deus deixou um outro mandamento muito importante também relacionado à adoração, em Êxodo 28. Quem foi que escolheu Êxodo 20, versículo 8? Irmã Paloma. Aqui tá falando, né? Guarda o sábado, que é um dia santo. Tá Amém. falando esse mandamento é um mandamento, né? Tá falando, bem dizer que tudo, né? O sábado a gente tem que guardar mesmo, que é o dia do Senhor, né? Muito bem, então lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um mandamento expresso do Senhor. Não adorar imagens e, pelo contrário, o mandamento que você tem que cumprir para adorar a Deus é guardando o dia de sábado, né? É ele que nos torna adoradores dele. Foi o que a gente estudou ontem, lembram? E o que diz Êxodo 32, versículo 4? Quem escolheu o Êxodo 32, 4? O arco de Deus, muito bem, irmã. Irmã Elaine. Irmã Nicole, o que diz Êxodo 32, 4? Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Muito bem, Êxodo 32, 4 nos faz menção novamente aquele momento fatídico em que foi construído o bezerro de ouro, né? Infelizmente, eles tratavam aquilo como seu Deus, né? Pelo contrário, foram induzidos por Satanás e levados a criar falsos deuses, indo contrário ao que Deus ensinou. E o que diz Jeremias 10, 3 a 5? Alguém escolheu Jeremias 10, 3 a 5? Jeremias 10, 3 a 5 diz assim: Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore. É a mesma que a gente leu agora há pouco atrás, né? Jeremias 10, 3 a 5. Está dentro daquele versículo, né? Sobre como é errado aquelas práticas de criar falsos deuses ligados a elementos da natureza, né? O que diz Romanos 1, 23, pessoal? Romanos 1, 23. Quem escolheu Romanos 1, 23? Irmão Demétrios. Diz assim, Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, esse versículo é muito interessante. Mudaram o Deus que não se corrompe, que não pratica a iniquidade, e fizeram a semelhança dele de um homem que se corrompe, um homem que pratica pecado, e até mesmo, além disso, né, acima disso, além de colocarem homens se acharem como um Deus, até mesmo falar que é o próprio Deus, colocaram Deus, o nosso Senhor, como ave, como um animal, uma ave, um quadrúpede, até mesmo répteis. E nós vemos na história do mundo como realmente fizeram essas imagens. Aí nós vemos aí na história do próprio Êxodo aí o bezerro que fizeram representando o próprio Deus. Então, como o ser humano é tão obstinado ao ponto de rebaixar Deus ao corruptível até o próprio animal. Muito bem, irmã Aldina. Eu vejo assim o quanto que a ignorância das pessoas, por não ser humilde o bastante para acreditar realmente em Deus. Veja só a história do pessoal do Egito. Eles viram que não foi um bezerro, não foi nada assim que foi lá e fez cair aquelas tantas de praga lá no Egito e libertou eles com mão forte. Eles viram, mas foi tão próximo aquele tempo e de repente eles vieram com aquela coisa tão estúpida de dizer assim, esses são teu Deus, e ele adorar acreditando que aquele bezerro foi que tiraram ele lá do Egito. Eu acho assim uma ingratidão tão grande. Hoje, um dia a gente também leva para esse lado muitas coisas, as pessoas veem acontecendo, Deus mostra, lembra, em sonhos Deus ainda está sempre repetindo, lembra-te, lembra-te, e as pessoas ainda, muitos deixam de acreditar no que está escrito lá na palavra de Deus. E esse versículo aí que o Demétrio leu, que ele explicou aqui, veja como que foi o versículo que ele deu, perdi aqui. Romanos 1, 23. Sim, o 23,
que eles mudaram a glória de Deus, a imagem de homens corruptíveis. Veja só, irmão. Hoje a gente vê muitas religiões, cada uma dependendo do que eles, vamos dizer assim, da acepção que eles fazem, eles vão lá e diz que Cristo é daquele jeito. Cristo, isso aqui é o lourão do cabelão grande, Cristo aqui é um moreno do cabelo crespo, Cristo é isso, aquela outra. Então, dependendo do que eles creem, eles retratam Cristo. Cristo que viram, porque Deus, eles nunca viram Deus, ninguém viu. Mesmo assim, eles querem fazer uma imagem dizendo que é Deus, né? E fizeram um homem, que é a imagem, só porque diz lá, tudo bem, que diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas nunca ninguém viu realmente Deus. E hoje ninguém retrata Cristo realmente como ele é. Porque quando a gente vê nos sonhos o Cristo, ele é diferente do que eles falam. Porque Cristo, pela característica do povo de onde ele nasceu, ele tem característica daquele povo lá. E não da forma que eles retratam Cristo hoje. Mas eles querem ter alguém para adorar. Então eles fazem aquela imagem lá e dizem, esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Deus. E vão fazendo. Isso sei lá, eu vejo assim, uma ingratidão tão grande, uma estupidez, sabe? A palavra correta mesmo é essa. E é triste, então nós devemos ter muito cuidado assim, o povo de Deus, para não se deixar, como disse um dia na escola sabatina, se engodar com as mentiras do diabo. Amém, mas e como o Demetrios comentou bem, olha que estupidez é as pessoas simplesmente deixarem de adorar o Deus, Criador de todas as coisas, que é maior do que todo o universo, e se direcionar para adorar uma figura relacionada a um próprio ser humano, ou às vezes é um animal, um réptil, um mamífero, que está sendo ali cultuado como se fosse um Deus. Poxa, olha o tamanho de Deus, olha a grandiosidade de Deus para você adorar um animal, né? Uma pessoa. Irmã Elaine? Paz a todos. Então, acompanhando aí o que vocês falaram, só para reforçar um pouco o que a mãe falou, que sim, o pessoal lá do Egito, eles não tinham como ver Deus, mas, gente, para que a melhor forma da gente ver Deus, se não for através dos milagres dele? Através das grandes bênçãos que ele fez para aquele povo, do livramento, de toda a maravilha que ele mostrou para aquele povo. Então, para que exemplo maior de que ele sim é e continua sendo um Deus vivo? Então, o povo pecou. Por quê? Porque eles preferiram as tradições do Egito, eles preferiram aquilo que já era de prática deles, contínua, em vez de adorar o verdadeiro Deus. E hoje em dia, será que é diferente? Não, gente, com certeza. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar muito para também não seguir pela tradição do mundo, pelas culturas do mundo, porque muitas vezes eles até sabem da verdade, sabem que pode e o que não pode fazer, eles sabem que não é certo, mas seguem só porque é tradição. E sabendo que às vezes não tem significado de nada o que eles estão fazendo, mas ainda assim fazem só por tradição. Então, isso é algo terrível, é muito sério. Muito bem, a irmã Nicole comentou. Eles adoram coisas tão inferiores a Deus como uma estátua vazia. Irmãos, e quem está por trás disso é exatamente Satanás, né? Foi o que a gente comentou. Ele coloca elementos da natureza, falsos elementos de adoração para a humanidade adorar, e as pessoas são desvirtuadas de adorar o próprio Deus. Porque no fundo, o objetivo dele é esse: tirar a adoração que é para Deus e colocar para outras coisas. E ele está por trás. Então, a mensagem que nós encerramos essa parte do estudo é essa: que nós possamos ter a compreensão da importância de adorar Deus somente a Ele e da forma como que Ele pediu que nós adorássemos a Ele. No dia correto, da forma correta, tirando qualquer tipo de adoração à imagem, escultura, nada que venha desvirtuar realmente o que Ele espera de nós. Amém? Então nós vamos pausar aqui essa parte do estudo, a gravação vai estar disponível no canal do YouTube e nós vamos dar sequência ao estudo na próxima parte.